Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, e não esqueça de ativar o sininho para poder acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito do transtorno do espectro autista, o TEA, em adultos. Nós já falamos um pouquinho do TEA aqui no Você Saúde, mas hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico em adultos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 1% da população mundial é diagnosticada, ou melhor, tem o transtorno do espectro autista. Então é por isso que nós vamos conversar hoje com a psiquiatra, a doutora Marcele Cardoso. Doutora, seja bem-vinda, obrigada por receber a nossa equipe. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Doutora, nós já falamos aqui, como eu disse, sobre o transtorno do espectro autista, mas eu gostaria que a senhora explicasse novamente pra gente, porque é sempre bom a gente reforçar, o que é o TEA. Bom, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança nasce com o TEA, não se desenvolve TEA ao longo da vida. Para a gente chamar de transtorno, a gente tem que lembrar que a pessoa tem que ter sinais e sintomas que tragam prejuízo na vida dela ou então sofrimento. Se não traz prejuízo em alguma esfera da vida ou um sofrimento importante, não é transtorno, mas é do grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, assim como o TDAH. E no caso do diagnóstico do TEA, como que ele é feito, doutora? O diagnóstico é puramente clínico, então não existe nenhum exame de imagem, nenhum exame laboratorial para diagnosticar autismo, tá? Então, o diagnóstico é feito em conjunto com alguns profissionais, psiquiatra ou neurologista que sejam capacitados para fazer essa avaliação. Neuropsicólogo também é muito importante. Em crianças, fono também é muito importante passar por essa avaliação, mas sempre é multiprofissional e sempre clínico, não existe nenhum teste específico. Existem algumas escalas para ajudar no diagnóstico, mas elas dão uma norteada, não são elas que fecham o diagnóstico. A senhora falou que a criança, ela nasce com TEA, Isso ela não desenvolve ao longo do tempo. No caso, quando ela é diagnosticada mais cedo, é mais fácil para poder acompanhar ao longo da vida? Sim, com certeza. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maiores as chances de intervenções. Então, essas intervenções são a parte mais importante para quem recebe diagnóstico de autismo, para poder entrar com as terapias e estimular o máximo possível do potencial da criança. Se não me engano, segundo as pesquisas aqui que a gente fez, em 2013 houve uma mudança nos critérios de diagnóstico. Isso facilitou um pouco mais a questão da avaliação, doutora? Então, é que antes o diagnóstico era dividido em vários outros. Então, Asperger, transtorno disruptivo. E a partir de 2013, o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, ele unificou todos esses diagnósticos dentro de um espectro. Então, o espectro quer dizer que existem várias formas diferentes de apresentar aquela mesma doença ou transtorno. No caso do autismo, é um transtorno, não é considerado uma doença. Então, ajudou para poder incluir, em questão da inclusão, isso foi muito importante. No caso dos adultos, é mais difícil para fazer esse diagnóstico? Sim, com certeza, porque na fase adulta, geralmente quem passou despercebido durante a infância são pessoas do nível 1 de suporte, que não tiveram linguagem prejudicada na infância. Então são pessoas com sintomas e sinais mais sutis e que podem confundir com outras coisas também. Então tem vários diagnósticos diferenciais dentro do autismo. Por isso essa avaliação na fase adulta ela é muito difícil, ela é complexa, ela é demorada, não é em uma consulta, a gente precisa conversar com quem criou a pessoa na infância, pai, mãe, avós. A gente precisa da avaliação neuropsicológica, não é algo simples de se fazer. Os sintomas, assim, mais ou menos, doutora, principalmente, para quem é adulto, não teve esse diagnóstico, mas existe uma coisa ou outra ali que a gente pode identificar que pode ajudar também nesse diagnóstico? Sim, então assim, para a gente pensar no diagnóstico de transtorno do espectro autista, tem que ter dois grupos
principais de sintomas, que é o prejuízo na interação social e na comunicação, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, de atividades. Então, são pessoas que, obrigatoriamente, elas têm que ter um prejuízo na comunicação, não necessariamente atraso de fala, isso não é preditor de autismo, mas prejuízo nessa comunicação verbal ou não verbal, ou seja, pistas sociais, traquejo social, reciprocidade social, isso tudo é importante a gente avaliar. Esse é um dos principais. E a outra esfera de sintomas é o do comportamento repetitivo, que são as estereotipias, são padrões restritos, inflexíveis, a pessoa que gosta daquela rotina bem certinha, alterações sensoriais. Então tem que ter uma quantidade determinada para a gente poder diagnosticar e sempre pensando nos diagnósticos diferenciais, que são muitos, então é bem detalhado. Às vezes as pessoas já adultas, né, como a senhora falou, tem essa questão dos padrões repetitivos, tem essa coisa de gostar das coisas muito certinhas e acabam, né, levando isso para a vida ou como uma coisa normal. Como saber naquele momento a quem procurar, a quem recorrer para poder ver se isso de fato é algo só, digamos assim, de uma pessoa sistemática ou algo que precisa ser melhor avaliado? Então, normalmente, apesar dessas pessoas acabarem lidando com isso a vida toda, elas têm um sofrimento por conta disso. E geralmente elas desenvolvem outros transtornos. Então é muito comum quem é autista ter outros transtornos psiquiátricos comórbidos, principalmente transtorno de ansiedade, depressão, toque, TDAH. Então são pessoas que, por mais que elas estejam convivendo, elas sofrem para se adaptar às coisas do dia a dia, da rotina. A gente até chama isso de masking. É muito comum nas mulheres, principalmente. Então, se a pessoa tem esse incômodo e tem visto sobre isso, principalmente agora que tem se falado bastante sobre o assunto, e desconfia, seria bom passar por uma avaliação, principalmente com um psiquiatra ou com um neurologista que trabalhe com essa parte do autismo, para poder tirar suas dúvidas, fazer o diagnóstico diferencial. A pessoa, quando ela descobre, né, o autismo já na idade adulta, isso difere alguma coisa no desenvolvimento dela? Tem alguma diferença? Então, como as pessoas que acabam descobrindo na idade adulta, elas provavelmente são do nível 1 de suporte, porque elas conseguiram se adaptar ao longo da vida, elas não têm tanto prejuízo quanto as pessoas do nível 2 e nível 3, que tem outras partes um pouco mais prejudicadas, assim, que devem ser desenvolvidas. Porém, isso não significa que é isento de prejuízos. Então, principalmente na comunicação e na interação social, para lidar com pessoas, para se relacionar amorosamente, para no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, são pessoas que sofrem bastante. Dá pra gente explicar mais ou menos qual que é essa diferença do nível 2, do nível 3, doutora? Os níveis, eles são divididos de acordo com o grau de apoio, de suporte que a pessoa precisa. Então, o nível 1 é um suporte mais substancial. Então, é aquela pessoa que precisa, talvez, prestar mais atenção nas interações sociais, para ver como as pessoas se comportam, ter alguém para ajudar um pouco nisso, principalmente alguém da família. O nível 2 já precisa de um pouco mais de apoio, e o nível 3 é aquele que às vezes não é nem verbal. Então precisa de apoio em quase todas as coisas que precisa fazer na vida, assim. Uhum. Há uma causa conhecida para o TEA? Ele pode ser também um transtorno hereditário? Sim. Então, o autismo, a base dele é genético. Mas não existe uma avaliação genética, um teste genético, porque são múltiplos os genes envolvidos e muitos a gente ainda não conhece. Mas a base é genética, porém tem fatores ambientais que contribuem. Por exemplo, exposição a pesticidas, deficiência de zinco, de ácido fólico, uso de algumas medicações durante gestação, como ácido valproico, prematuridade é uma das coisas também que é um fator de risco, idade dos pais, principalmente do pai, idade mais avançada, e a hereditariedade, que é diferente da genética. Hereditariedade é quando passa de pai para filho, também é muito alta no autismo, cerca de 90%. Caraca! E a genética, no caso, tem a ver com... A genética, ela pode ser passada de pai para filho, pode ser da própria pessoa. Então, são vários os genes envolvidos mesmo. Uhum. A gente hoje vê bastante gente falando sobre o transtorno do espectro autista, né?
Hoje é mais comum, as pessoas estão mais abertas a falar do assunto, doutora? A senhora percebe isso? Sim, com certeza. Eu e os meus colegas, a gente tem recebido bastante pacientes com essa dúvida no consultório por conta das mídias sociais. Tem se falado bastante sobre esse assunto. É um assunto em alta, porém tem confundido bastante gente. Então a gente tem recebido pessoas que de fato têm o diagnóstico e pessoas que acham que têm e na verdade têm outros diagnósticos. Por exemplo, transtornos de personalidade, que são bem comuns no diagnóstico diferencial. E como é possível, assim, tem um teste que dê para fazer em casa? Hoje em dia com a internet a gente vê muita coisa, né? Então, assim, uma avaliação antes de procurar um médico. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de sintoma, ou um teste que dê para fazer para a pessoa meio que desconfiar e já perguntar depois direto para o profissional e procurar um profissional? Não existe nenhum teste específico pensando nisso. É mais buscar informação em fontes confiáveis, baseado em evidências científicas sempre, e sempre pensar que tem que ter aquele prejuízo na interação e comunicação e nos padrões repetitivos de comportamento. E aí se encaixando um pouquinho, né, em cada coisa, é bom tirar essa dúvida e passar por uma avaliação. Uhum. Doutora, quando a pessoa tem esse diagnóstico adulto já, né, o diagnóstico do TEA, como que é o tratamento para ela? Então, não existe tratamento medicamentoso para autismo, porque como não é uma doença, a gente não tem o que medicar. A gente sempre medica as comorbidades associadas, que na maioria dos casos. Ansiedade, depressão, TOC, TDAH, como eu falei, é muito comum ter deficiência intelectual também associada. Mas quando a gente fala de autismo, o principal é a abordagem multidisciplinar, então são as terapias. Muito estímulo com psicólogo, fono, TO, que é terapia ocupacional. Tem crianças que precisam de psicopedagoga, tem crianças que precisam de fisioterapia, ecoterapia, musicoterapia. Então são essas atividades que vão estimular bastante e desenvolver a criança ou o adulto. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta continuando a conversar com a doutora Marcele Cardoso, ela que é psiquiatra, e hoje a gente está falando um pouquinho do transtorno do espectro autista, mais especificamente no diagnóstico em adultos. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre o transtorno do espectro autista, mais especificamente o diagnóstico em adultos. Quem está conversando conosco é a psiquiatra doutora Marcele Cardoso. Doutora, agora falando um pouco sobre a questão de preconceito, né? As pessoas que a senhora atende, né, que o conhecimento, assim, que tem esse diagnóstico do transtorno do espectro autista já na fase adulta, elas enfrentam muito preconceito, elas se sentem rejeitadas? Eu acho que elas enfrentam o maior preconceito antes do diagnóstico. Então são pessoas que até falam muito assim que se sentem como um peixinho fora do aquário, assim, da água. Então quando a gente dá o diagnóstico é um grande alívio, é recebido como um grande alívio. E acho que hoje está tendo muito mais respeito e inclusão, ainda falta muito, mas o preconceito vem antes, então muito bullying na escola, dificuldade de inclusão em universidades, até que seja descoberto, diagnosticado e precisa daquele relatório para as pessoas começarem a entender um pouco melhor. Mas pensando no mercado de trabalho ainda é uma barreira muito grande, tem bastante empresa que já tem esse sistema de inclusão, mas ainda falta bastante. E falta conhecimento também para esses locais que mesmo abertos, né, à inclusão, ainda assim enfrentam um certo problema com relação a isso? Sim, porque é difícil também ter alguns métodos de inclusão, então a empresa tem que estar bem organizada em relação a isso, então tem que ter alguém da equipe para poder treinar o restante da equipe a lidar com aquela pessoa, porque ela tem as suas limitações, então são pessoas que gostam de ter tudo já planejado, organizado, não dá para chegar, por exemplo, no ambiente de trabalho sem saber o que vai fazer naquele dia, eles gostam de ter tudo já planejado. Então, para pensar na inclusão no mercado de trabalho, tem que ter sempre alguns objetivos aí.
A gente falou antes do intervalo a respeito da questão da importância do diagnóstico precoce, né, e de como a internet tem ajudado a falar um pouco mais sobre o assunto, né, a quebrar esse preconceito, a conscientizar. A senhora sente também por parte dos pais que têm filhos pequenos que eles estão mais abertos a aceitar as limitações dos filhos, a entender que o transtorno do espectro autista não é algo que precisa, né, muitas vezes ter ali dentro de casa um próprio preconceito? Eu acho que inicialmente é bem difícil porque é um filho, né? Então é muito difícil receber qualquer notícia parecida com essa. Tanto é que os pais de crianças autistas, eles têm mais depressão do que pais de crianças com outras síndromes, por exemplo, síndrome de Down. Então acaba afetando, né? Porque envolve muita coisa, mas uma vez que é diagnosticado, passa por aquela fase de aceitação, acho que pela informação que está mais difundida, acho que as coisas estão sendo mais bem aceitas. Mas ainda existe uma certa negação, mas a meu ver é totalmente, dá para entender, né? Não é fácil mesmo. A atividade física também é uma indicação, a senhora falou da terapia ocupacional, de uma equipe multidisciplinar para acompanhar as pessoas que são diagnosticadas com TEA, e a atividade física também pode ajudar no desenvolvimento? Sim, com certeza. A atividade física dá mais consciência corporal, além da interação social. Então, esportes em grupo, né? Por exemplo, basquete, natação é muito bom. Tem crianças que gostam de surf. Então, eles gostam normalmente de estar na água, de ter contato com a água. Então, a ecoterapia é excelente. Então, com certeza, ajuda muito. É isso que eu ia perguntar. Se tem algo assim que seja característico que eles gostam mais. Não de uma forma geral, porque cada um tem suas características, não dá pra gente generalizar. Mas água especificamente, eles gostam. É bem comum a gente ver, principalmente crianças que gostam muito de brincar com água, de mexer com água, de estar em piscina. Doutora, a hora que a gente falou sobre o mercado de trabalho, né, eu esqueci de perguntar para a senhora, existe algum laudo que a pessoa pode apresentar, no caso, quando ela é diagnosticada com o transtorno do espectro autista já na fase adulta, para aquela empresa, né, tem essa questão também? Sim, normalmente eles solicitam. Então, depois que a gente faz todo aquele processo diagnóstico, a gente faz o laudo, o relatório médico para o paciente, e ele pode ir atrás dos seus direitos também, que tem alguns direitos da pessoa com autismo, e apresentar no trabalho, na universidade, na escola, para as adaptações necessárias. Tem também o cordãozinho que é usado, então tem esses meios. Para quem faz o acompanhamento com a especialidade da senhora, né, psiquiátrico, psiquiatria, esse acompanhamento ele é mensal? Como que funciona também? Aí vai depender muito da necessidade de cada paciente, como qualquer outro transtorno, assim, qualquer outro paciente. Então, né, na psiquiatria a gente vai acompanhar as comorbidades. Vamos supor uma pessoa autista que tenha também depressão, dependendo da gravidade. Então, quando tem casos mais graves, a gente precisa ver com um curto intervalo de tempo. Depois que a pessoa estabiliza, a gente pode espaçar um pouco essas consultas. Mas isso funciona como com todos os pacientes mesmo. Doutora, e quais são as orientações para as famílias? Primeiro vamos começar para as famílias, né? Depois a gente fala para a pessoa que tem ali a desconfiança de que pode ter o transtorno. Quais são as orientações para as famílias que tem uma criança ali que às vezes desconfia, mas tem o medo de ter a comprovação, ou então que já foi diagnosticado? O que a gente pode deixar para essas famílias? Bom, para pais que suspeitam que algo está diferente, procurem o mais rápido possível alguém para esclarecer suas dúvidas. Seja fono, seja psicólogo, seja um psiquiatra infantil, porque o quanto antes começar, melhor é para o desenvolvimento da criança. A partir do momento que tem o diagnóstico, acho que informação confiável é a chave, assim. Buscar bastante conhecimento, informação e bons profissionais para trabalhar com aquilo. A gente sabe que existe uma barreira, não é barato, tem um custo. Pelo SUS tem o serviço, mas nem sempre
é tão facilitado por conta da demanda. A demanda está muito grande, então faltam profissionais também na rede pública, mas não desistam, precisa ter essa estimulação com todos esses profissionais. A senhora falou que a demanda está muito grande, é porque o número de diagnóstico vem crescendo? Vem crescendo por conta por estar falando mais sobre o assunto, mais pessoas estão detectando, vamos dizer assim, e está crescendo também a dúvida, né? Então muita gente passa por avaliação nessa dúvida, às vezes não é, mas tem outras características, porque como a gente fala de um espectro, tem pessoas que têm características, mas que não fecham o diagnóstico, então não basta ter só um prejuízo na interação social. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, reservada, quando eu vou nos lugares eu não consigo conversar. Não quer dizer que seja autista por conta disso. Então a gente sempre tem que pesquisar outras coisas, até porque existe o fenótipo ampliado. O fenótipo ampliado a gente vê principalmente em pais de autistas. São pessoas que têm características, mas não fecham o diagnóstico. Então é meio complexo mesmo para fazer todo esse diagnóstico do autismo. Para as pessoas adultas que não tiveram diagnóstico, né, não foram diagnosticadas, mas têm essa desconfiança, quais são as orientações que a gente pode deixar para elas? Procure se informar, ler, e se você continua com uma pulga atrás da orelha, achando que tem alguma coisa a ser investigada, marque uma consulta com um psiquiatra ou até mesmo com um psicólogo para conversar um pouquinho, tirar as dúvidas. O psicólogo, se ele achar que tem algo a ser investigado mais a fundo, vai também encaminhar para um psiquiatra. Então é mais ou menos isso, ler a respeito em fontes confiáveis. Tá certo. Doutora, nós agradecemos a participação da senhora aqui no Você Saúde. Muito obrigada por trazer tantas informações pra gente a respeito do transtorno do espectro autista também. Principalmente na fase adulta, que a gente sabe que acaba sendo um pouco mais difícil, como a senhora explicou aqui, esse diagnóstico. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a vocês, agradeço o convite. E o Você Saúde de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira com muito mais informações para vocês. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos.